resumo da semana no programa Dias Andados com Ana Genário. Ora. O governo prepara-se para impor penas de até 10 anos de prisão àqueles que espalham fake news e multas milionárias para quem repassar informações comprovadamente por eles falsas. Mas parece haver aqui uma lacuna bastante conveniente na lei quando se trata dos próprios governantes. Afinal, quem vai sancionar os que se tornam especialistas em fake news ao prometer maná no deserto, levando o povo a acreditar em soluções mágicas que, no final das contas, não passam de miragens? Que nome dar a um político num palco que, com um brilho nos olhos, entoa uma promessa feita de energia renovável, empregos em massa e um futuro brilhante. No entanto, após a eleição, essas promessas evaporam como fumaça. O que acontece com o algoz da esperança? Nada. Enquanto isso, o cidadão comum que partilha um meme duvidoso no grupo da família é alvo da fúria legislativa. Mas então que castigo merece quem promete 500 mil empregos, mas em vez disso adota medidas que levam milhares para o desemprego? Como castigar quem, por exemplo, promete que o preço do combustível vai baixar e acontece exatamente o oposto? Qual é a sanção a ser aplicada a quem promete o milagre econômico, mas tudo o que vai deixar é um desastre sem precedentes? Quantos anos de reclusão merece quem promete mais liberdade, mais abertura, mas só reprime e consegue até, pasme-se, estragar o cabucado que já estava bom? Quantos 1000 dias de multa merecem os que escrevem aqueles relatórios que ouvimos no discurso do Estado da Nação, em que citam a construção de estradas, hospitais e escolas que só existem na sua fértil imaginação? Se isso não for factos comprovadamente falsos, que nome lhes dar? Louvado seja Deus pelo facto de esta lei ainda não estar em vigor. Caso contrário, a RTP seria a primeira a levar com a fúria do governo. O grupo de comunicação português foi esta semana verbalmente fuzilado pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social por ter reportado, mediante comunicado da própria Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda, o cessar-fogo na província. Se azarou. Como quem está tão somente à espera de um mínimo deslize de outrem, o Mintix não poupou a adjetivação. Mas pior do que isso, jurou que em Cabinda não há qualquer conflito, que a paz reina e que os irmãos cabindeses vivem na mais perfeita harmonia, quando de lá vêm depoimentos diferentes e da boca de um sacerdote. Quem faz essa afirmação ou não é honesto, ou não é sincero, ou não é responsável, ou não vive em Cabinda, ou também nunca viveu em Angola, para ignorar esta tamanha verdade que em Cabinda ainda temos guerra. Em Cabinda ainda morrem pessoas por causa da guerra. Em Cabinda não temos paz. E eu, pessoalmente, como Padre Kubola, desafio a esta entidade para que venha comigo aqui em Cabinda e depois eu andarei com ele para ele verificar se o que ele diz é verdade e condiz com a verdade ou aquilo que eu digo que é a verdade. Portanto, nós não temos paz, nós ainda temos guerra em Cabinda. Padre Kubola, ora, quem está a faltar com a verdade? Mas como o governo é quem há de comprovar o que é ou não fake news, aguardemos só já. E nesta terra onde a paciência é a principal disciplina do currículo nacional, quem é melhor para nos iluminar sobre as alegrias de permanecer neste Éden tropical do que a nossa excelsa ministra da Educação? Ela, com a clarividência de quem certamente nunca experimentou um banho à luz de velas, brindou-nos com a pérola de sabedoria de que aqueles que ousaram trocar a doce melodia dos geradores pelo silêncio ensurdecedor de um fornecimento energético estável
não fazem falta. Ingratos, abandonar este paraíso de oportunidades onde a busca por água potável é um desporto olímpico e a ida ao hospital uma aventura digna de Indiana Jones. É comovente a sua preocupação em manter-nos todos unidos no sofrimento. Porque sim, segundo Luísa Grilo, temos de sofrer todos juntos. Afinal, que alegria maior existe do que partilhar as malambas lado a lado num espírito de camaradagem forçada pela falta de alternativas. Imagino já a ministra no conforto do seu lar, onde por um golpe de magia divina ou talvez um gerador bem potente, a luz persiste e a água jorra a meditar sobre a importância de ser patriota e não abandonar o país. E a educação? Que privilégio inesquecível é aprender à luz de velas ou debaixo de árvores, ou ainda sentados no chão, ou, na melhor das hipóteses, em pedras, mas com a certeza de que estamos todos juntos nesta jornada épica de desenvolvimento, ainda que lento. A saúde, então, é um capítulo à parte. Que emoção é sentir a adrenalina de uma emergência num hospital com poucos recursos, onde a fé e a resiliência da equipa médica são os principais aliados. É uma lição de vida constante, um lembrete de que cada dia é uma bênção, se sobrevivemos a ele, claro. Portanto, caros compatriotas que porventura escolheram trilhos menos desafiadores, saibam que não fazem falta. Ficamos nós os resilientes, os fortes, os que apreciam a beleza de um apagão inesperado e o sabor único da... O próprio governo nos aconselha a meter lá lixívia. Continuaremos aqui a sofrer unidos sob o olhar atento e certamente compassivo da nossa ministra. E quem sabe um dia, no futuro longínquo, talvez os nossos netos se lembrem destes tempos como a gloriosa época em que a falta de tudo nos tornou, bem, pelo menos nos manteve juntos. E isso é aparentemente o que realmente importa. Será? Vamos saber com o nosso convidado de hoje, William Toné. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, auditório da Essencial. Muito bem. Permita-me aqui a fazer algumas citações. O bom jovem fica aqui e faz as críticas para melhorarmos. É mais fácil ver com o duro do que ouvir a ministra falar de emprego. Ser licenciado não é ser quadro. Enfim, o Café Cipra de quarta-feira foi mesmo um puxão de orelha para os jovens. Por onde quer começar, William Toné? Pela verdade. De facto, faltou higiene intelectual à ministra da Educação. E quando lhe falta isto, ela é incapaz de aliar-se à verdade. Porque uma ministra deve ter sensibilidade. E a mãe, a tia, a avó, deve saber da profundidade das suas palavras. Num país sério, ela sairia do Cipra e ia para o Sopra. Não teria mais condição de continuar. As escolas fedem. A senhora ministra não sabe o que é uma escola pública. A senhora ministra mudou a sua retórica depois de ter abandonado uma ONG e ter ido para o conforto do governo, onde as mordomias apetecem e se multiplicam os colégios. Estes são privados e são da ministra. A escola pública pouco interessa. Ela não sabe o que é adentrar-se para uma casa de banho onde o cocó faz andar. Sobe-se, o menino começa, o primeiro tem sorte, faz o cocôzinho, vem o segundo, enche, sobe e às vezes tem cocôzinho de 33 andares numa simples sanita. E quando a senhora ministra tem moral de criticar um jovem que sai, quando aqui não tem oportunidade e ela percorre e persegue um Bernardo qualquer que é professor e que só quer apresentar álgebras de forma diferente. A senhora ministra não tem moral de criticar quem sai, porque ela nada faz para aqueles
que ficam aqui. Falando aqui em crítica, a ministra disse que o bom jovem fica aqui, faz as críticas aos governantes. Temos um governo que aceita críticas, William Toné. Ela é o próprio exemplo disso. Ela conversa com que criança que tem calos no rabo que superam o dos macacos que lhes são naturais? Quem? Conversa com que criança? Qual é a escola modelo pública que esta senhora tem para apresentar? Olha, está aqui o meu filho, o meu sobrinho, estudou aqui. Onde estão os filhos dela? Onde estão os jovens? Seus filhos estudaram aonde? Na escola da FUBA? Estudaram? Pergunta, vamos ver se algum deles estudou naquele livro, O Dudu Come Matete. Portanto, o grande problema é que o governo tem uma política de promoção para que os jovens saiam do país, ponto final. E aliado com determinadas embaixadas que são corruptas. Ora, o exercício da diplomacia está consignado no direito internacional. E a empresa, por exemplo, a embaixada de Portugal, do Brasil, da França, fazem não diplomacia, mas comércio. Pagam por acaso os impostos que são devidos? Quando uma embaixada subcontrata uma empresa pública que cobra emolumentos estratosféricos a pessoas que pagam 1 milhão. Ora, é porque não temos Ministério Público, não temos Ministério da Educação. E as pessoas saem por causa disso. Porque não há efetivamente educação. Você vai, porque a ministra explora a sua força de trabalho. Pergunta nos colégios da senhora ministra da Educação quantos jovens estão com carteira assinada e têm um salário digno. Não. Estes senhores que têm unidades privadas, sobre a batuta da senhora ministra, têm como mão de obra aquilo que a própria lei diz o contrário. Ao invés de terem uma força de trabalho que é efetiva, eles têm 99% de colaboradores que ganham a horas e às vezes o único efetivo é o diretor e proprietário da instituição. Que futuro pode ter um jovem como este? O que é que eles têm? Vamos à Constituição. Artigo 21. Tarefas fundamentais do Estado. A linha G. O que é que diz a linha G? É que a ministra não conhece a Constituição. Custa-me dizer isso. Porque ofendeu-me. Eu nasci no mato, cresci na mata, vendi no Canhe, numa praça. E sou produto dessa juventude discriminada que calcorreia todos os dias este país, que temos 5 milhões de meninos que dormem num colchão de betão, nas principais avenidas onde é que passa a ministra e quando ela baixa o vidro não é para fazer uma saudação a uma criança, mas é para cuspir. Porque tem nojo, porque a maioria dos meninos que estão nas calçadas são meninos pobres pretos. E é isso que indigna a senhora ministra. Ela gostaria de ter outros de olhos azuis, loirinhos, mas esses estão mais acima do nosso trópico. Portanto, vamos ver. O que é que diz a linha G? Promover políticas que assegurem o acesso universal ao ensino obrigatório gratuito nos termos definidos por lei. Estamos há 50 anos. Ela que nos diga qual é a escola pública que tem ensino gratuito obrigatório. Ela que nos diga isto, para pelo menos cobrir-se de honradez. Não existe uma escola pública onde o ensino seja gratuito, senão na expressão verbal, porque na prática os pais têm que pagar levar um bloco, têm que pagar comprar os livros, têm que pagar tudo. E diz depois sobre os jovens, a linha H,
promover a igualdade de direitos e de oportunidade entre os angolanos sem preconceito de origem, raça, filiação partidária, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A linha aí, efetuar investimentos estratégicos massivos e permanentes no capital humano, com destaque para o desenvolvimento integral das crianças e dos jovens, bem como na educação, na saúde, na economia primária e secundária e noutros setores estruturantes para o desenvolvimento autossustentável. Ela fica contente, porque até na cantina ela não consegue ter escolas com caráter de profissão para que ela diga ao titular do Poder Executivo: não podemos admitir a vinda de estrangeiros para ficar em frente de cantinas. Ora, se os estrangeiros que eles privilegiam aqui, pelo menos deixem os nossos jovens sonhar num país que lhes permite sonhar quando o seu já lhes nega o sonho. Ainda durante o encontro do Café Cipra, os governantes mostraram que conhecem a realidade porque passam muitos jovens no exterior. Citaram, inclusive, que muitos deles passam a noite debaixo de uma ponte. Em vez de dividir entre bons e maus jovens, não é? O que é que o governo devia fazer para criar ou para tornar Angola mais atrativa para os jovens? Aqui também nasce debaixo de uma ponte. E é pior, porque é a nascença. Os governos têm o país das maravilhas porque contentam-se com as mordomias. Não são patriotas. 99% dos nossos governantes não são patriotas. São traidores. Traem este país todos os dias. Uma coisa é falar no Cipra, no conforto. Você já viu? Não é chique falar no Cipra. Tem ar-condicionado que eles não pagam, a energia elétrica. Tem cadeiras fofas. E tem ali como é que se diz depois os brindes e tal, os aspipes, não sei se é takeaway, coffee break. Está a ver? Tem coffee break. Pago por nós, pela exploração que nos é feita. E eles não nos oferecem nada em troca. Não. Vamos pensar o país e deixar de ofender os bons e os maus. Eles não são bons como governantes. Não têm exemplos para nos dar como governantes. Mas como é que se pode mudar este quadro? Como é que se pode melhorar para tornar o Angola mais atrativa para que os jovens não saiam, não continuem a sair? Começavam por ser honestos. Aquilo que eles receitam aos 20 milhões de pretos pobres. Eles, todas as reuniões do Conselho de Ministros, não estavam com garrafinhas de água mineral. Estavam com jarras ou com cabaças, com água. E o presidente passava por cada lugar e colocava 3 gotinhas de lixívia para mostrar que não é fake news aquilo que eles nos recomendam e que não praticam entre eles próprios. Não. Os jovens saem porque são empurrados. Ninguém sai aqui por vontade própria. São empurrados, não têm oportunidades. A gente combate e fala. E quando não combate, mata. E às vezes nem é preciso ir para a cadeia. Aqueles já são alguns felizardos, porque o regime mata e especializa-se nisso. E não tem oportunidade. Você vai a um hospital e não tem fármacos primários. Aqueles fármacos que só o setor público deve fornecer e não tem. Vai na farmácia à frente, que é do diretor ou de um governante qualquer. Portanto, nós temos que falar país. Falar país sem apontar o dedo de que aquele é mau e eu sou bom. Pois são. Os filhos deles são bons porque cruzam o oceano com objetivo de ir para Londres, Paris, Bruxelas, Estados Unidos. E a maioria pobre. O país está no fundo. Estes senhores devem ser honestos e humildes.
Nestes últimos 8 anos, principalmente, o país está no fundo, veja. Mas ainda há tempo de o governo ser honesto e dar esta oportunidade que o William Toné diz aqui que os jovens não têm. Eles têm que se reconverter, têm que se recauchutar. Mas eu não sei se alguém que já tem uma natureza perversa, que aponta com facilidade erro a inocentes, seja capaz de assumir e dar meia-culpa. Ora, quando você tem alguém que diz que não existe um fenómeno numa dada região e ele deveria palmilhar o país para falar sobre a realidade, não pela leviana informação, o que é que nós podemos esperar dos governantes? Não. Estes governantes não sabem, não passam pela Avenida de Portugal, que não há uma avenida Olden Roberto, mas há a Avenida do Colonizador. Veja. Aí eles podem dizer, não, mas em Portugal existe uma Avenida de Angola. Pois, mas porque Angola era de Portugal, só por isso é que está lá a Avenida de Angola, porque esta Avenida de Angola em Portugal não nasceu na toponímia de 75 a esta parte. E é o contrário aqui. Nós não valorizamos, não nos valorizamos. Você sabe que no 1º de maio, a primeira estátua que lá esteve foi um blindado 306. O blindado que cruzou pela coluna sul-africana em Kimfangondo, que estava prestes a entrar em Luanda. E este jovem, sabe, Ana e auditório da Essencial, quanto é que tem de reforma? 23 mil kwanzas. Sabe que este jovem foi trocado pela Margaret Anstey e pelo Alione Blondin Bey nas comemorações discriminatórias daqueles que contribuíram para a independência? O Mariano não lá está. O Mariano não lá está. E estão 2 assalariados. Um dá nome, inclusive, a CNE. O que é que a Margaret Anstey fez para os angolanos? E os angolanos é para ser transversal, não é para uns angolanos que estão no poder. O que é que o Blondin Bey fez? Eles não vieram aqui pelos lindos olhos dos angolanos. Eles vieram aqui porque são assalariados e tinham que fazer o trabalho, e para continuarem a receber, aliar-se àquilo que o Ocidente se alia. Eles não querem democracia em Angola. São esses amigos. William Toné citou aqui 2 palavras-chave que eu considero palavras-chave, que são oportunidades e reforma. Salta-me aqui a vista que de um lado temos a Ministra da Educação, que entende que o bom jovem deve ficar aqui para vencermos todos juntos os desafios. Do outro, temos membros da JMPLA a dizerem que pode até ser licenciado ou formado, mas se não fores da JMPLA, não serves para nada. Como é que avançamos nestes modos? De onde deve começar, na verdade, esta reforma que falou aqui, agora há pouco? Bom, sabe, os jovens da JMPLA, o MPLA deixou de ser um partido político. E aí temos que lhes desculpar. O MPLA passou a ser uma central de emprego. Porque nenhum jovem... Eu lembro-me do nosso tempo, nós discutíamos ideias, discutíamos ideologias, discutíamos o melhor que pudesse empoderar o país. Esta gente discute dinheiro. Esta gente discute a morte. Esta gente discute a prisão de todos aqueles que são contrários. É isto que eles fazem todos os dias. Discutem a corrupção. Ora, esta gente, com base nisso, hoje o elo mais fraco, que não tem acesso à comunicação social, é o pobre. É este jovem que é discriminado, que quando tem boas notas, que quando tem oportunidade de ascender, não tem apelido e é deitado borda fora porque não é da JMPLA. O que é que faz a JMPLA? Diga-me, por exemplo, os bons exemplos dos homens da JMPLA, que saíram da JMPLA nos últimos tempos.
suspeição de corrupção, suspeição de ladruagem, suspeição de arbitrariedade, suspeição de injustiça. Digam-me os bons exemplos que têm os tais jovens que saem da JPLA e depois recrutam estes jovens. Como? Os da CAOPB, que estão indiciados em crimes, em crimes de ladruagem e são apresentados como os novos símbolos da JPLA. Sobre isso estamos falando. A reforma deve começar de onde? A reforma deve começar da alternância. Angola vai comemorar 50 anos. Se houvesse patriotismo, nós começaríamos por reconhecer os erros do passado e de todos os acordos do passado. Poderíamos, por exemplo, ter uma oportunidade de fundar Angola. Muitos dizem que Angola precisa de ser refundada. Só é refundada algo que foi fundado. Como república, Angola nunca foi fundada. Portanto, era preciso fundar Angola. E era preciso depois nós termos o primeiro poder constituinte originário. E este poder constituinte originário, resultado da fusão e ligação dos vários entes políticos e da sociedade civil, pudessem pensar se nós gostaríamos de continuar a ser Angola. A denominação deste território, porque Angola é uma construção colonial. E tínhamos que beber das origens orgulhosamente e alavancarmos os nossos reinos, as nossas tribos, os nossos povos, as nossas etnias, as nossas línguas umbilicais. Para neste concerto nós definirmos o que é que queremos ser efetivamente como independentes. É preciso proclamar a independência imaterial. Depois disto, nós iríamos eleger uma Assembleia Constituinte originária, que Angola nunca teve, para fazermos uma Constituição que reflita os gemelos e os sentires de todos os povos e micronações de Angola ou deste território, que pode se chamar outro nome. Até por causa daquilo dos erros que já tem. Uma nova denominação saída das nossas entranhas seria o que melhor poderia acontecer nestes 50 anos. E o que é que você vê? Um único partido, únicos políticos, únicos dirigentes, únicos sempre é que vão determinar os 50 anos de independência dizendo que se lixe o pobre, porque as bandeiras que não os cobrem são melhores. William, voltamos aqui à questão dos atrativos, não é? William Toné, agora há pouco, citou algumas situações que, particularmente aqui na educação, nas escolas, que tornam as escolas menos boas. Não existe... Menos boas, não. Ruins mesmo. Não existe alguma coisa no país de atrativo para a juventude? Não há nada aqui em Angola que possa atrair os jovens? Ou é só tudo errado, William Toné? Sabe que não criam nada para essa atração. Nós devíamos apostar bastante na educação. Mas nós temos pessoas descomprometidas com a educação, à frente da educação. Toda a educação. Nós pensávamos que poderia ser um ganho ter mulheres, mas o problema da mulher não pode ser o quantum. Não. Tem que ser o mérito, a sua qualidade, a sua sensibilidade. Temos que voltar ao mundo em que até o século V o mundo era dominado por mulheres, pela sua garra, pela sua sagesse. Nós não falamos das mulheres, dos reinos que habitavam essa circunscrição territorial e que eram grandes. Você nas escolas não fala de Quimpavita. Você nas escolas aldraba 50 anos depois que a rainha Zingambandi era de Angola.
lutou por Angola. Você continua a destilar mentiras. Ginga Mbandi nunca lutou por Angola. A rainha Ginga lutou pelo seu reino. E é isto, como Ngola Quiloange, como Mandume Amufaia, como Kimpa Vita, que não é heroína aqui neste território, nem sequer no reino do Congo, na sua capital, mas o é aqui no Congo. Portanto, e é feriado. na visão do William Toné, não há nada no país que atraia a permanência do jovem aqui no país. Não, porque a única coisa que eu posso ver que o governo fez de facto com maestria é de ter contrariado a Bíblia. Nunca vi um governo capaz de ter contrariado a Bíblia com tanta euforia como fez Angola. É que nós aprendemos, aqueles que são cristãos e que foram formatados, que existe um antes de Cristo, depois de Cristo. Para um período menos bom e um período melhor. E este governo criou, principalmente nos últimos 8 anos, para fazer os jovens saírem do país antes de José Eduardo, depois de José Eduardo. E isso gravita mesmo para aqueles que eram adversários de José Eduardo. Você vai a uma loja, você vai a uma farmácia, você vai a uma papelaria. Quanto é que isto era antes de José Eduardo? O saco de arroz, 900, 1.200. Quanto é que é hoje? 25, 18. Antes do José Eduardo, depois do José Eduardo. Ora, é este o país, é isto que eles têm para nos oferecer, 50 anos depois. Quem fala é perseguido. Esta gente é ruim. Não valoriza os verdadeiros jovens que querem contribuir desapaixonadamente. Eles têm uma política de assassinato de caráter para quem pensa Angola. Então é melhor sair. Há cada vez mais jovens a saírem efetivamente do país, muitos... Não, é melhor o termo ser correto, a serem forçados a sair. Pois, muito. Não são os jovens, muitos, são forçados. É a política do governo, para forçar os jovens. Para jovens. outros estados, outros governos... o país, como diz a ministra da Educação, não acha que o país precisa destes quadros para desenvolverem, como fala aqui a ministra da Educação Angola? Vamos começar pelo topo. Onde estão? Onde estudam os filhos dos governantes? Em que faculdades? Em que escolas públicas? Devia haver o primeiro decreto. Ela está a ensinar patriotismo. O patriotismo não é lei. Não se é patriota por uma lei, por um decreto. Isso pelo sentimento que se tem, pela consciência que se tem, pela sensibilidade, pelo gosto e por conhecer o cheiro da nossa terra. Diga onde é que eles vão, quando têm. Vamos todos tirar e mostrar as nossas carteiras de identidade. Os governantes. Sim. Podem dizer, não, mas o William também trafega pelo mundo. Sim, eu não sou governante. Eu não sou governante. Eu não tenho vergonha. Eu estive nos Congos. Eu estive na Zâmbia. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Ora, eu era desses países. Eu sou destes países. Por quê? Porque aqueles que nunca tiveram documento de identidade dos Congos, da Zâmbia ou da Tanzânia, trabalhavam com a PIDE. Então é preciso nós deixarmos disso e vermos-nos na irmandade, respeitando as diferenças, se essas diferenças contribuírem para empoderar o país. Nós precisamos de fazer coisas. Este país precisa de fazer coisas. E não é com a discriminação. E já vimos que a política do atual regime não serve. Angola precisa de uma verdadeira revolução capaz de decantar tudo. Vamos fundar um novo país
no mesmo espaço territorial. Muito bem, vamos deixar agora o Café Cipra, ou pelo menos aquilo que foi o tema do Café Cipra desta quarta-feira. Vamos olhar para outro tema quando são 18 horas já e 8 minutos. Estamos aqui com William Toné, jornalista, que de restos dispensa a apresentação. Vamos falar agora que o governo impõe lei contra a disseminação de informações falsas na internet. O proponente justifica a medida com a necessidade de fortalecer o Estado democrático. É este o caminho que se deve seguir, William Toné? Eu bato palmas pela primeira vez. Nunca tinha assistido nos últimos anos algo tão honesto como esta proposta. É que nós, depois da sua aprovação, veremos praticamente mais de metade do governo e dos legisladores perfilhados a dirigirem-se para a cadeia. Não nos vamos esquecer que é o próprio governo quem decide. É o próprio governo! Então, pronto. Ou... É aquilo que nós dissemos, tiro no pé. Não, mas é eles. Eles é que vão. São os principais disseminadores. Angola é, por vontade própria, trincheira firme da revolução em África. Ora, o país que nos acolheu para nós chegarmos, alguns, em 75, vindo do exterior, rejeitou copiosamente a trincheira firme da revolução em África. O Congo não aceita. E o presidente da União Africana, como desconhece essa rejeição, teve que receber o presidente do Togo, que é o novo mediador. Onde é que fica o Togo? Mas lá para lá, mas lá para lá. Está para lá da RDC e está para lá do Ruanda. Este é o ganho da fake news. 2018, sem nenhuma arma apontada à cabeça. O presidente do MPLA, secundado pelo presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, disse que as autarquias realizar-se-iam em 2020. Estamos em 2025. Prometeu-se o metro de superfície. Estamos em 2020. O aeroporto internacional, que é a maior besteira que eu alguma vez vi. Porque é o sinal de raiva, de ódio, mesmo dentro de casa. Mas publicar uma matéria falsa na internet é a mesma coisa de fazer uma promessa e depois não cumprir? As novas leis que estão a ser criadas são autênticos golpes de Estado que o MPLA está a produzir antes de 2027. É que antes toda a batota era feita só no pico das eleições. Agora está a ser antecipadamente. Para que haja um período grande de esquecimento. Quando se apresentar à comunidade internacional, digo, essa lei nós aprovamos, ninguém contestou. Portanto, ela tem materialidade em 2027. Portanto, estamos a praticar verdadeiros golpes constitucionais. Agora, a lei do vandalismo, essa lei da fake news. Diga-me onde é que não está isto na lei. Na lei de imprensa. Na lei criminal. Está lá. Se você for ao Código Penal, havemos de encontrar isso. Por que há necessidade de dar ênfase? É atemorizar os adversários. Porque sabe o MPLA que controla o setor judicial, que controla todos os setores. E eu digo isso com tristeza, mas com orgulho, porque eu sou o primeiro advogado caçado pelo MPLA, que sem vergonha me caça a carteira por estar a defender pessoas até do seu entorno. Eu fui caçado a minha carteira por a época estar a defender, não é? Fernando Garcia Miala, que estava a ser alvo de uma injustiça vinda de dentro. Nunca pedi nada em troca. Agora,
o Miala regressou ao poder. É uma pessoa que tem estima. Mas, veja, que por causa disso, por causa de defender Kim Ribeiro e os 21 polícias, que até hoje não há provas, porque é que eles foram para o cárcere? Eu acredito que talvez Kim Ribeiro e os outros, Caricoco e outros, Antônio João, tenham cometido algum outro crime. Mas naqueles que lhe foram imputados, não. O juiz Cristo sabe. O juiz Patonho sabe que eles cometeram ilegalidades ideológicas, que não procederam a um julgamento. Não sabem até hoje porquê. O Cachimbombo sabe que cometeu uma heresia, violou o que fez. Como é que os meus dados saem da ordem de advogados para a segurança do Estado? E a segurança do Estado entrega à Procuradoria e ao Tribunal Militar. Eu fui cassado sem nenhuma prova, sem nenhuma violação aos estatutos da ordem de advogados. Acha que alguém, sucessivamente depois de Cachimbombo, tentou falar para nós corrigirmos o erro? Não. É o domínio da ideologia do regime que cobre todas as instituições deste país. E você, quando tem isto, tem um país pobre. Porque se eles, entre eles, se combatem, o que é que nós estamos à espera? Foi o Zé Eduardo que ensinou a muitos a terem mais que uma cueca, a terem mais que um sapato. Até hoje têm-no preso. Até hoje têm-no preso mesmo morto. Nós não poderemos esperar muita coisa que seja diferente. A proposta já passou pelo crivo do Conselho de Ministros, já se deu entrada na Assembleia Nacional, faltando apenas o debate no Parlamento. William Toné é jornalista, é jurista. O governo fala que quer-se evitar a disseminação de informações falsas na internet, pelo que William Toné tem vivenciado nos últimos tempos, ou até não é? Tem-se verificado uma certa disseminação de informações falsas na internet? Vamos ser sérios. Nós temos Senegal, nós temos o Quênia, nós temos Moçambique. O governo está com as varas a tremer, porque efetivamente ele não quer que em 2027 se denuncie todas essas falcatruas. Ele não quer que a gente questione por que pessoas condenadas viram juízes de tribunais superiores. Por que pessoas que não cumprem decisões de tribunais continuam na magistratura? O principal propagador de fake news é o executivo. Ora, quem promete pão ao seu povo e não dá, quem promete água ao seu povo e não dá, quem promete educação ao seu povo e não dá. Nós vamos para as questões básicas, as tarefas básicas de um Estado capitaneado por um governo a dado momento. O que é que este governo plantou? Este governo que pede o fim da fake news, o que é que ele nos deu? Em 8 anos, menos emprego e prometeu mais. Menos refeições à mesa dos angolanos, principalmente dos 20 milhões de pretos pobres. Menos saúde, menos justiça. Se me disserem que o regime, em 8 anos, acertou num determinado segmento, eu sou capaz de recuar e vir aqui, diante de si e dos seus ouvintes, dizer, eu penitencio-me. Não encontro nada que não tenha sido feito com raiva, com ódio, com injustiça. Não encontro. Reconhecimento puro. É uma barbárie você dizer que
que não houve acordos de Alvor e que Agostinho Neto foi o melhor. Não foi o melhor. Se nós quisermos ser rigorosos, como estes proponentes, daqueles que devem ser condecorados, fizerem, Agostinho Neto matou mais que Jonas Savimbi e Holden Roberto juntos. Portanto, seria hora de nós colocarmos uma pedra e dizer, não, só vamos condecorá-los por aquilo que eles fizeram na assinatura do acordo de Alvor. Depois, continuemos cada um de nós a julgá-los o que eles fizeram durante a condução da luta de libertação e pós-independência. Era assim. Temos que separar as águas. Agostinho Neto matou antes da independência, com barbárie. Aquele que primeiro queimou pessoas na fogueira foi Agostinho Neto. Não foi Jonas Savimbi. Jonas Savimbi fez em 86, o MPLA em 68, no leste de Angola. Lembremos-nos de Paganini, comandante Paganini, Estrela e outros. Lembremos-nos como é que morreu Matias Miguel, Zé Miguel, Ferriaço. Quem estava lá? Era Agostinho Neto. Quem foram os cúmplices da morte de Diolinda Rodrigues? Uma jovem excelente, de uma intelectualidade fora de série. Uma menina que aos 26 anos abandona a América, Luther King. Pessoas com higiene intelectual para vir juntar-se a uma guerrilha que definhou e mandaram-lhe para uma frente que sabiam que ela corria riscos. E quem? Os homens que a deviam proteger a coluna traíram-na. Quem foi responsável? A Diolinda morreu porque foi moeda de troca com Matias Miguel, que já não estava conosco no MPLA, já tinha ido para Fenelá. E o Agostinho Neto mandou-lhe capturar e prendeu-lhe e enterrou-lhe vivo num buraco. E o comandante Gurgel, da FNLA, prendeu esta coluna feminina que passava pela uma zona do seu território. E disse, a direção sabia, nós temos aqui as vossas militantes, soltem os nossos homens e nós soltamos. Se Neto não soltou, foi cúmplice da morte de Diolinda. O MPLA ainda não sabe como é que morreu. Quem atirou o tiro em Ogiaenda? Como é que morreu o comandante Miro? Lourenço Casimiro, na primeira região. E estão aí as pessoas vivas ainda. Era hora do comandante Quiluange e Benigno Vieira Lopes falarem. Por que o comandante Miro foi assassinado e na primeira região? Quantos morremos no 27 de maio? Ora, nós temos muitas coisas para desenterrar. Nós temos. É isto que querem? Jovens médicos que tinham trabalho em Portugal, nos hospitais. O Tilu tinha 28 anos e já era cardiologista. O Passinho Elisário Vieira Lopes, 28 anos. Especialista. Foi barbaramente assassinado por ser formado. Quantos foram por serem formados? Fuzilados em 77. Queremos agora, nessa altura de 50 anos, quer um balanço da aproximação, dividir ainda mais. Não. O regime vai colapsar. A lei prevê como circunstância agravante se houver obtenção de vantagens financeiras ou políticas durante o período de emergência nacional ou calamidade pública ou em contexto eleitoral. Estão aqui elementos, William Toné, para inibir a transparência quanto à participação política das pessoas? O grande problema é que quem controla de um lado é o porco, quem controla do outro é o javali. E como é que se pode explicar isso? É porque são eles. É o império do mal que controla as instituições em Angola. É o império do mal. Nem é falta de razoabilidade. É um instinto maldoso. E eu sinto todos os dias
é que não haja reserva intelectual no MPLA capaz de pôr um fim a estes desmandos. Isto é que indigna. Como é que um partido se tenha convertido todo, né? A extrema-direita mais abjeta? É que o MPLA saiu da esquerda para a extrema-direita. É um partido sem ideologia. Quando um partido perde a sua ideologia, é uma central de emprego. E o MPLA é uma central de emprego. Portanto, nós temos que parar e ver. Você gradua as penas. A dosificação das penas, não é? Não pode atentar um dado segmento. Você não pode fazer uma lei para afetar já um segmento. E essa lei é para afetar já um segmento. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Sem querer escrutinar o que é que nós fizemos. Eu quero é que façam uma fake news que nunca mais vai haver falta de pão. E enche-se o país de pão em todas as padarias. Conseguiram fazer isso? Então, quer dizer, nós não podemos estar a criminalizar quem está do lado de lá da barricada e a isentar aqueles que fomentam de facto o mal. Não, o país não se faz assim. O país faz-se com equilíbrio, com ponderação e com humildade. É que você não vê ninguém do MPLA a falar com humildade. Você não vê em nenhuma reunião do Conselho de Ministros, em nenhuma sessão da Assembleia Nacional, a falarem do povo que morre de cólera. Você vê? Já viu isso? Eles colocam no relatório. Nós somos quantidade. Para eles não somos qualidade. Então, é preciso inverter isto. Quem produz a fake, quem não dá aquilo que a maioria do povo merece, 3 refeições ao dia, eles gerem o nosso dinheiro sem nunca apresentarem contas. Para a nossa realidade, como é que se evitam informações falsas na internet? Como é que se evitam informações falsas? Inclusive aqui... Mas, Ana, o nosso problema é mesmo informações falsas. O problema da Angola é mesmo informação. Já tem outras situações estáveis para pessoas sérias. Mas pessoas sérias mesmo. Estamos a falar sobre esta lei. Não são patriotas. Não são patriotas. O país está dominado por estrangeiros. Os angolanos daqui a mais 20 anos vão estar nas reservas indígenas como os índios nas Américas. Você hoje, por exemplo, e eu falo isso com muitos meus amigos, padres, Angola diz que no artigo 10º que é um Estado laico. E tem feriado católico. Somos a nossa lei tinha que estar, é um Estado laico de pendor católico. Você discrimina tudo. Em tudo que você pega, você discrimina. Está lá textualizado. Você confunde roubo, legisladores confundem roubo, furto com vandalismo. Se você perguntar a 90% daqueles que se bateram para a aprovação da lei do vandalismo, eles não sabem definir o que é vandalismo. Nós precisamos de pão. Discutir uma lei que diga o pão. E que passe a economia primária para a mão dos angolanos. Temos fundamentalistas islâmicos aqui. Todos os dias. Estão a controlar o comércio primário. Trazem e bem 4 mulheres. O plano de, em 5 anos, cada mulher poder ter, no mínimo, 10 filhos. São 40. E o que é que, com a nossa cumplicidade também, a comunicação social tem programas? A situação está difícil, só podemos ter 2 filhos e mesmo um filho. Enquanto estes, que venham com poder econômico, em 10 anos, têm 40 filhos. E serão angolanos por causa do ius sanguis e do ius solis.
têm poder econômico, vão participar nos concursos públicos da polícia, das magistraturas e daqui a 15, 20 anos vão dominar este país. Ninguém está a ver isso. Qual é a lei prioritária? Qual é a lei prioritária? É esta fake news. Eu estou com fome. Eles conhecem onde é o paraíso. Conhecem onde é Caloenda. Conhecem o Belmonte. Onde você encomenda meninas virgens de 10 anos. Sabem onde é que é isto? É essas leis que precisam de ser feitas. Não é a fake news. É aí onde tudo falta. E quando o diabo tentou implantar igrejas, ele sucumbiu no paraíso e no Belmonte. Ora, é isto. Nós precisamos de coisas sérias. Você desde 75 está a falar de diversificação da economia. Estes senhores mataram o desenvolvimento que havia na província de Angola. Quantas fábricas eles estão a fazer? Quem são os detentores de fábricas? Não são os angolanos. Quando eles falam de maior indústria nacional, não é indústria nacional, é indústria de estrangeiros em território nacional. Eles estão a fazer como a China. Estão a fazer como a China. O americano, o alemão, o francês, quando vai à China, é 50%, 49%, 51%. Por isso é que a China hoje é uma potência. Por isso é que a Índia hoje é uma potência. Estes senhores têm exemplos de quê? Nós temos aqui na Zâmbia excesso de milho. Nós temos no Zimbábue excesso de milho. Vão comprar o milho na Argentina, o país mais racista da América Latina. E convidam para os 50 anos a seleção mais racista do mundo, que fez canção por causa dos pretos que jogam na seleção francesa. Tem moral? Quem faz fake news? Isto é crime. Antipátria. Está na Constituição. Então, nós temos mais problemas do que estes. Portanto, o governo está a inverter as prioridades. É isso que está a querer dizer. Corretamente. Mas isso é para continuar no poder. Isto está a mostrar. Há um concurso público para prover o cargo de presidente da CNE. E depois, o mesmo homem da CNE, que já excedeu o tempo de estar na CNE, é indicado, não participa no concurso. Minha senhora, onde é que nós estamos, sociedade civil, que não nos indignamos? Onde nós estamos, que não saímos para a rua para bater panelas, para dizer que isto não, que isso é um golpe de Estado? O golpe de Estado não é só quando os militares saem da caserna. É este. Fuzilar, matar, não é só quando um tiro nos atravessa. Você com um lençol, enforca-me, não tem derramamento de sangue, mas eu morro. É isto que eles estão a fazer. Não, eu acho que o país tem mais prioridades. Eu acho que, infelizmente, nós na Assembleia Nacional não temos patriotas. Não temos. Temos uma maioria que não é patriota. Está lá. Fazem leis que um dia eles se envergonharão. Estes senhores não vão ser lembrados. E alguém que está nesses patamares devia dizer: eu quando sair vou ser recordado porque fiz isto. Eu não sei. Eu não vejo. O que é que estes senhores quando saírem a gente se vai recordar? Diga lá. 50 anos. Nunca o primeiro que abdicou da luta armada foi convidado para presidir uma comemoração do 11 de novembro. Álvaro Holden Roberto. Nunca foi. Nunca foi convidado. Estamos a falar de quê? De que unidade? De que reconciliação? 23 anos de paz. Você nunca viu a paz não se faz a um passo só. É a dois. Você nunca viu o MPLA descer a escadaria da humildade e convidar, que vai ser a UNITA, a comemorar este ano ou a presidir o Coisa da Paz. Ou alguém outro. Olhando para aquilo que tem sido a prestação do Parlamento, dos nossos deputados, acredita que vai-se aprovar esta lei ou tem esperança de que pode acontecer o contrário? Olha,
à luz daquilo que são os procedimentos marginais à Constituição, o presidente da Assembleia é o presidente da República. E ali ninguém pensa com a sua cabeça. Eu nunca vi nenhum deputado, salvo uma vez o Paulo de Carvalho. Está a falar dos deputados do MPLA. Exatamente. Salvo o Paulo de Carvalho, que uma vez saiu da caixa. Nunca mais. Não, eu não vejo alguém falar com a sua própria consciência. Eles falam tudo aquilo que o presidente diga. Tudo o que o presidente diz, eles dizem. E não acredito que haja alguém com higiene intelectual para dizer. Então já temos que nos conformar com a efetivação desta lei. A nossa passividade determina a ação do mal. Nós somos cúmplices daquilo que o MPLA tem estado a fazer. Nós somos cúmplices. O MPLA é mau porque a nossa cumplicidade é vergonhosa. Mas há outros caminhos para travar a indignação geral. A indignação geral. Você hoje exulta o Kuduro. Não há nada contra isso. Mas não se indigna contra a falta de pão, contra a falta de água, contra a falta de energia elétrica. Não pode. Não é isso a nossa prioridade. Nós sabemos que tudo que vem do gabinete do presidente João Lourenço, mesmo ruim, passa na Assembleia. E não há. Porque o MPLA deixou de ter reserva moral. Dantes, os presidentes do MPLA ainda tinham mais dificuldade. Hoje não. É uma faca desfilar numa manteiga. A UNITA tem aí agendado uma série de manifestações. Será esta a oportunidade para também mostrar o seu descontentamento, já aqui passando para as manifestações que a UNITA está a preparar? Diz que está a preparar. Eu acho que é constitucional. Vai haver um banho de sangue. Mas é o preço da liberdade. Nós estamos a morrer sem nos manifestarmos. Todos os dias nós morrermos fora de um hospital. Porque temos um parente lá dentro. A ministra da Saúde gaba-se porque deve ter recebido muito. Mas o povo recebeu pouco com os hospitais. Ela vai dizer que é fake news. É só irmos para qualquer muro do hospital. O que é que nós vimos? Pretos pobres dormindo, na expectativa de que o seu ente querido não morra, estando lá dentro, e que, ao receber uma receita ou uma prescrição do médico, ouça também da enfermeira que nós aqui dentro não temos. Tens alguém lá fora? E sai um grito do terceiro andar, do lado B. Família da Maria! Tem receita! É este país, 50 anos depois, que você diz que o jovem não pode sair. Quem é mais criminoso? Quem é mais antipatriota? O jovem. Essa senhora tem coragem como mãe de falar contra os jovens. Os filhos dela nunca viveram o que nossos filhos viveram. Nunca viveram. Nunca estudaram na escola pública. Nunca estudaram aqui. Não. Então é fácil. Para quem os filhos nunca estudou, para quem programa ir a Londres ver a defesa de uma disciplina, de uma cadeira do filho a Paris, tem razão. Continuando aqui no Partido do Galo Negro, a UNITA garante que, diferente das marchas apelativas, desta vez o protesto será a nível nacional e sem interrupção. Será este o caminho para que se cumpram os propósitos da marcha? Eu não estou no âmago da UNITA. Eu acho que em algumas situações a UNITA poderia ter feito muito mais. Mas eu acho que até a motivação destas marchas foi dada pelo MPLA. Porque o MPLA já começou a trazer falsos golpes de Estado. Com quem?
com a UNITA. O MPLA já começou a promover. Por quê? Por causa da UNITA. Ora, é preciso haver um despertar. Como? Não sei. A UNITA é um partido político. Tem as suas agendas. Agora, que há um clima de indignação, que há um excesso, há uma provocação diária que o MPLA tem estado a fazer, isso é verdade. E nós, aqueles que lemos um bocado da ideologia de esquerda, estão criadas as condições objetivas e subjetivas para uma revolução. O MPLA todos os dias provoca as populações. Sobe, deixa, aumenta, tira, desvia dinheiro e não acontece nada. Puseram-nos a família Eduardo dos Santos. A família Eduardo dos Santos é nossa família. É a família deles. Os corruptos são nossa família. São corruptos deles. Então, ora, é isto. O país tem uma série de coisas que o MPLA tem estado a provocar. E seria bom que os históricos do MPLA, pelo menos, se unissem. Está a ver? Se unissem. É uma vergonha que o maior comitê central do mundo não consiga parir igual ao Partido Comunista da China. Você quer mais o quê? Quem está a incendiar a pradaria é o próprio MPLA. É muita provocação, é muita humilhação. Nós somos humilhados todos os dias. Os estrangeiros dominam este país. Os estrangeiros dominam este país. Desde a banca, à água. Estes senhores não são patriotas. Nós podemos ser envenenados, ou já está a ser envenenados há muito tempo. Como é que um país, até a água, deixa na mão de estrangeiros? O grande comércio, que já tinha alguns angolanos, retiraram. Entrega a propriedade que diz que eram nossas, como a EFASEC, de novo a Portugal. Portanto, o problema das manifestações, quem provoca é o MPLA, não é ninguém. E porque no MPLA também não existe. Já os verdadeiros patriotas demitiram-se. Você antigamente dizia, epá, não, tem lá o mais velho Dino, não, tem lá o Nandô, não, quando o presidente for falar, estes mais velhos vão dizer, nada. É tudo com medo. Isso, e isto não é disciplina partidária, não. A disciplina partidária não é não falar quando se está diante de um mal permanente. Então, eu penso que a UNITA terá a sua agenda, não sei o que é que passa na cabeça deles, mas a única coisa que eu tenho como certeza é que quem provoca manifestações é o MPLA. E o estado do país está porque nós todos somos cúmplices da violência com que o MPLA todos os dias nos arremessa. Muito bem, vamos então passar, William Toné, para outro tema. Estamos aqui na análise da semana, no Dias Andados, com William Toné, jornalista e jurista. Conflito em Cabinda. Como é possível que até agora haja contrariedade quanto à situação em Cabinda? De um lado tem a Frente para a Libertação do Enclave em Cabinda, anunciar um cessar-fogo. Do outro, temos o governo a garantir que não há conflito na província. Mas, afinal de contas, William Toné, há ou não conflitos em Cabinda? O que é que se passa na província? Eu conheço Angola. Eu conheço Cabinda. Para muitos cabindas, eu sou Cabinda. Um grito de Cabinda é o meu grito. O que fazem em Cabinda é nojento. Os cabindas não mereciam essa discriminação que o MPLA lhes impõe diariamente. É preciso dizer isso. Mas que tipo de discriminação? Toda possível que um ser humano de uma terra não podia esperar daqueles que se dizem governantes é praticada contra as populações de Cabinda. Eu tenho casa em Cabinda.
Eu conheço Cabinda. A guerra em Cabinda. Há muitos Cabindas traidores, sim. Mas eles são traidores por causa das benesses que ganham aqui em Luanda. Mas dizer que em Cabinda é a única província que o MPLA trata como colônia, não pode ter uma associação de direitos humanos. É a única província que é responsável pelo PIB nacional e que conta-se o dia que não há enchente para um Cabinda abastecer o seu carro. O Cabinda já não pode comer peixe. Bom, porque os mares são poluídos e a corrupção cala os dirigentes do MPLA e inocenta a Chevron. Há discriminação em Cabinda. As crianças de Cabinda sentam na lata de leite que não a consomem e em pedras quando têm uma das maiores florestas. Cabinda fede. Ruas esburacadas. Bairros pobres sem luz. E depois colocam-nos como prioridade aquilo que é um aeroporto internacional. Para voar para onde? Se em 50 anos a companhia aérea está localizada em Luanda. Você não tem um avião que dorme fora de Luanda. Portanto, este é o país que discrimina. Luanda trata Cabinda como uma colônia. Não é uma província. O Cabinda, se fala, vai na prisão no mesmo dia. Qual é a culpa? Ter falado. Qual é a culpa? Ter boca. A guerra, sim. O senhor ministro da Comunicação Social, que também amanhã pode caçar a licença do Folha 8, devia ter vergonha de dizer que não há guerra em Cabinda. Ele que vá a Cabinda. E deixemos-lo no meio de Bucuzau para ver se ele consegue regressar. Ou se ele não vai aparecer numa base da FLEC. Estas afirmações do MINTIC, do Ministério das Comunicações, de Telecomunicações e Tecnologias de Informação, que dizem que em Cabinda não há conflito, há harmonia, há paz entre os cabindeses, demonstram que não sabe o que realmente acontece lá na província ou faz apenas ouvidos de mercador. Então, e depois por que apresentam uns figurantes como sendo da FLEC e que se integraram? Então, numa guerra, como é que eles próprios depois criam figurantes como os figurantes do AMBO? Como? Então, se numa guerra não há FLEC, há harmonia, por que apresentaram figurantes na comunicação social pública como sendo desertores da FLEC? Se não há guerra. O que fez o bajulador corrupto Bento Bembe? Acabou com a guerra. É preciso negociar com os fortes. Mas parece aqui que o Ministério das Telecomunicações não olha muito por cá, porque fez puxões de orelhas à RTP por ter passado praticamente a mesma matéria que os canais de televisão angolanos é para tentarem efetivamente mostrar que estão preocupados com a soberania, que não estão. É fácil atingir estrangeiros que estão lá. É fácil quando eles entregam o país aos estrangeiros. Quem domina o espectro das telecomunicações? Quem domina? Quem domina? Isto é que é questões de soberania. Estão contentes? Estão a pulverizar a Unitel. Vão entregar a fundamentalistas islâmicos. Já entregaram parte da Movicel, fundamentalistas islâmicos. A Fricel, fundamentalistas islâmicos. O que é que você tem como soberania? É fácil atacar hoje a RTP. Mas eles quando querem qualquer coisa, é lá onde é que vão primeiro. Mais facilmente eles dão publicidade à RTP. É cinismo. Dão a órgãos angolanos
permite, tem ali um monstro como a Damer. Permitem que o Folha 8 imprima na Damer. Permitem que o William, que é um quadro da televisão, possa, por exemplo, ser entrevistado pela televisão. Um dia, um jornalista da televisão ousou, e era só para falar dos acordos de paz, que eu fui o primeiro mediador. Mas como sou preto, não estou nessas comemorações. É só por isso. Não passou. Não passou. E não falei de política. Só para dizer como é que tinha decorrido os primeiros acordos. Ora, Cabinda a guerra. Bom, tudo o resto o padre já disse. Quem tiver, de facto, neurônios, patriotas, que se indigna com sofrimento, não pode deixar de dizer que não há guerra em Cabinda. Mbote. É a altura, então, de chamar aqui o governo a ter um olhar mais atento à província. Eu penso que sem batota, num pleito eleitoral, o MPLA tem -0 em Cabinda. Não é possível. E o MPLA estimula o sentimento cada vez mais alto de independência por causa da forma como age, como colonialista em Cabinda. Não tem um sentido de aproximação. E às vezes não é dizer, não, quem é governador é de Cabinda, não. Mas se ele age com a mentalidade de Luanda, de superioridade e de discriminação, nada faz por Cabinda. A situação está mal em Cabinda. Muito mal. A FLEC... Mais que nas outras províncias. As outras províncias não estão bem. Mas... Eu dizia, a FLEC colocou praticamente as esperanças à UNITA, a proposta que a UNITA diz vai dar entrada à Assembleia para um cessar-fogo. Enquanto isso, a FLEC cessou fogo por um período de dois meses, exatamente, mas aqui parece não ter um acordo múltiplo, ou seja, deveria ter aqui o governo também a fazer este acordo de cessar fogo, ao invés daqui da FLEC colocar todas as esperanças no Partido do Galo Negro, nesta proposta que o Partido do Galo Negro deu entrada à Assembleia Nacional. É a eterna vaidade, a soberba. É só isto. O MPLA tinha muito mais a ganhar se dissesse que vamos ver. Só isso. Comunicado do MPLA sobre a proposta de cessar fogo da FLEC. Vamos ver. E não diz isto. Quer tapar o sol com a peneira. Uma guerrilha sobrevive quando tem populações indignadas. Estes senhores têm o noticiário internacional. Estão a ver o que é que se passa em Gaza, naquele minúsculo território. Um dos maiores exércitos, há mais de 1 ano e meio, não consegue acabar com o Hamas. Há mais de 1 ano e meio, não consegue recuperar os seus cidadãos que foram efetivamente raptados. Já há quem diga que este cessar-fogo de 2 meses não terá qualquer ganho, porque o MPLA não esteve nas negociações. Se tiver... Ou o governo. Quem só está o MPLA não, o governo, se está correto, não esteve nas negociações com a FLEC. Quem está é sempre o MPLA. Só que os negociadores do MPLA não vão revestidos de boa fé. Os acordos assinados com Bento Ben valeram o quê? Adormeceram-lhe com cargos. Deram uns cargos na Sonangol, Bento deram-lhe coisa, foi para... Ninguém sabe como é que ele chegou ao parlamento, mas chegou. Está a ver? Até nisso não precisa de eleições. Acho que a técnica do MPLA é excelente. Não importa quem vota, importa quem conta os votos. E enquanto nós não cortarmos esta liana dos que cortam o voto, nada vai mudar e a nossa vida vai piorar. Um dia vamos acordar e Angola já não é nossa. Um dia vamos acordar e este país já não é nosso.
Porque nunca vi, em 8 anos, tanta entrega de patrimônio, de tudo a estrangeiros. Vai ver quem é que os bancos têm como maior carteira de clientes. Estrangeiros. Quem domina as finanças? Estrangeiros. Você indigna-se. O país já não se indigna estar a ver estrangeiros a saírem com $1,5 milhão. Aquilo é tudo uma fachada. Este dinheiro não vai entrar, vai dar meia volta quando chegar na Mutamba e depois vai sair de novo deixando 200. Vai sair 1,3 milhão. E está bom. E a fila anda. É isto. Quando um estrangeiro dá-se ao desplante de sair assim na principal fronteira, o país já não é nosso, sucumbiu. Muito bem. Vamos então passar muito rapidamente para outro tema. Já estamos com 18h53. O Ministério da Agricultura e Floresta já efetivou a medida de proibição de importação de certos produtos bovinos e de aves. É a medida mais acertada para si. Para já, não há consenso sobre se deve ou não haver importação de partes de frango. Faz sentido esta divergência, William Toné? Olha, eu tenho uma grande estima pelo atual ministro da Agricultura. Eu penso que o ministro da Agricultura, em qualquer outro país, o Isaac dos Anjos dava certo. Em Angola dá errado. É um fiasco. Não porque lhe falte competência. Falta-lhe mar para ele navegar. Porque não é a competência que se quer de um governante aqui. É submissão. Vai incentivá-lo a sair. É a bajulação. Vai incentivá-lo a sair do país e prestar o seu conhecimento. Pois, mas nós mandamos tanta gente. Veja, o ministro da Economia de Portugal, do último governo, é angolano. O diretor para as doenças tropicais em Portugal é angolano. Saíram por quê? Não é a competência que a gente quer. Sabe que eu, a sair daqui, posso encontrar no meu gabinete um documento a dizer que eu não sou angolano. Essa gente é capaz de tudo. Então, eu penso que o problema dos frangos demonstra a capacidade que o MPLA teve de promover a pobreza e que nos leva a ter que discutir aquilo que horroriza em qualquer parte do mundo. O único país no mundo que consome rabo de frango chardado é Angola. Quer dizer, é incrível. Como é possível um país comercializar rabo de frango chardado? É o cúmulo. Agora estamos a discutir partes. Se calhar já havia pilinhas de galo também, porque ninguém se indignou com o rabo de jardado. Não é possível, porque você vê, é que o coisinho da galinha é tão pequenininho. Se aparece assim, é porque jardaram. Quer dizer, nós temos que ser sérios. Quer dizer, eu acho que não é isto que... Isto é um fait divers. Quando um governo não sabe o que fazer, pega-se nas fidúcias, não é? Nem já nas minúcias, é nas fidúcias. Não é isto que está aí, que importa. Por que não há uma massificação de galinhas do mato? Por que não há uma massificação de patos? Que nascem como pau. É tudo aquilo que dá dinheiro aos estrangeiros. É tudo aquilo que promove e blinda os estrangeiros. Não só anti-estrangeiros. Eu sou daqui. Fico envergonhado quando esses senhores promovem o fomento de loja de vender bombas de combustível. Agora estão a pôr a Angomarte também, outros estrangeiros. Esses senhores são mesmo angolanos.
São mesmo patriotas. Também não aceito que uns digam, não, porque ele deve ser catanguês. Não. Eu tenho família do Katanga. Os de Katanga são muito bonitos, são pessoas muito prendadas, muito... Não são... Não vão, quem é mau mesmo. Não, depende na terra dele. Não são mesmo desairenses, não são nada do Katanga. São mesmo daqui. Fiquem vocês com os vossos maus. Para que querem dar nos outros povos? Quando é mau é de outro povo. Não, é mesmo vosso. Muito bem. William Toné, são agora 18h58, já não nos resta muito tempo, ainda teria muito para lhe perguntar sobre este assunto, mas infelizmente já não resta tempo. Resta-me apenas agradecer a sua presença aqui no Dias Andados e continuação de uma ótima sexta-feira. Muito obrigado. Muito bem, continuamos aqui com 18 horas agora, 59 minutos. Só nos resta agradecer, porque já não há muito tempo para dizermos mais coisas por cá. Trabalharam Sueli de Melo, Iola Rafael, Nilton Ventura, Mercedes de Andrade. Eu sou Ana Genário e voltamos até a próxima semana, ou na próxima semana. Até lá, boa sexta-feira. O resumo da semana no programa Dias Andados com Ana Genário.